Na primeira cena, um menino com uma mochila perguntou ao homem de boné redondo: "Qual é o problema?" Em resposta, ele disse que o chefe tinha acabado de empurrar algo problemático para ele. Era um elfo que havia sido completamente brincado e jogado de lado. Ele tinha ouvido falar que poderia picá-los para usar como ingredientes para drogas, mas ele não tinha nenhuma conexão nesse campo. Ele perguntou se ele precisava. Uma garota elfa estava lá, seminua. O menino perguntou, vendo-a, se ela era a única. Ele tocou nela e avaliou a condição dela. A gangrena em seu membro era muito ruim. O corpo dela era doloroso demais para olhar. Havia muitas marcas de chicote, cortes, contusões e lacerações por todo o corpo dela. A maioria das unhas haviam sido arrancadas. Parecia que a maioria dos dentes dela, exceto alguns molares, foram arrancados. Felizmente, sua audição não parecia estar perdida, mas ele estava mais preocupado com os danos internos. Ela não tinha visão em ambos os olhos. Seu olho esquerdo já estava fisicamente ausente para começar. Ele não podia fechar os olhos para os perigos iminentes que viriam para ela no futuro, então, ele se recusou a tratá-la e a colocou sob sua proteção. Na cena seguinte, ele foi capaz de ouvir sua voz fraca, e isso o desanimou. Ela estava tentando falar, mas não era compreensível para ele. O homem de fora levantou a questão: qual é a decisão dele? Se ele não precisar dela, ele entrará em contato com outra pessoa. O menino disse que a levaria. Ele só precisava dela para suas drogas, e a parte que ele estava procurando parecia estar em boas condições. Ele também acrescentou que pagaria mais e implorou para manter isso em segredo. Quantas vezes seus pequenos gritos foram repetidamente pisoteados? Usar o corpo de um elfo para criar a panaceia era apenas um boato infundado. A droga nem existia em primeiro lugar. O que o irritou mais foi o preço pedido pelo penhorista. Era muito mais barato do que um gado inteiro. Felizmente, o processo foi rápido. Ele queria dar o tratamento a ela o mais rápido possível. O corretor disse que estava feliz por terem feito um bom negócio, já que não gostava de senzalas e não gostava de pessoas morrendo nelas. O menino pediu-lhe roupas limpas, um cinto, algum barbante e uma armação de madeira para a embalagem, pois ia devolvê-los mais tarde. O corretor perguntou-lhe confusamente: "O que você quer dizer com armação de madeira para a embalagem? Você não está esperando a carruagem ou algo do tipo?" O menino segurou a garota elfa nas costas e carregou-a, pois estava com pressa. A garota elfa não respondeu durante todo o tempo. Mesmo quando ele a tocou enquanto se preparava para arrumar as malas, ela não pareceu aliviada. Ela parecia muito acostumada a ser tratada como um objeto. Ele deixou a cidade depois de comprar os remédios necessários. Embora sua oficina não estivesse muito longe, seria mais rápido se eles cruzassem a montanha. Dessa forma, eles não deveriam se preocupar em encontrar monstros ao longo do caminho. Como eles haviam percorrido um longo caminho, ele pensou que era hora de fazer uma pausa. Ele ofereceu-lhe um pouco de água. Como ele ouvira falar que os elfos sempre viveram nas florestas profundas, a estrada da montanha não era nada fora do comum, mas era um espetáculo vê-la em meio à natureza. Pode ter sido apenas a imaginação dele, mas a expressão dela parecia estar mais relaxada do que quando ela estava na cidade. Ao anoitecer, enquanto caminhavam, chegando ao topo da montanha, eles poderiam descansar durante a noite e partir pela manhã, para que pudessem retornar à oficina antes do meio-dia. Ele fez o jantar para eles antes do pôr do sol, que era feito de arroz, batatas, ovos, ervas e outras especiarias. Quando ele estava servindo a comida para ela, ele notou que seu corpo parecia estar em boa forma, mas ela não conseguia se alimentar com uma colher. Ele estava com tanta pressa que pôs a comida na boca da elfa sem deixar esfriar, fazendo com que seus olhos lacrimejassem. Na próxima cena, ele pensou que durante a noite, a elfa estava com febre alta. Havia grande possibilidade de que ela estivesse exausta e que a inflamação e infecção de seus ferimentos tivessem se espalhado para seus órgãos. Nesse ritmo, não havia escolha senão amputar seus membros. A primeira coisa a fazer era preparar uma bebida simples, antipirética e antibacteriana. Então, ele fez uma decocção de sabugueiro e borragens selvagens e misturou com quartzo de mana em pó. Era quase impossível de engolir. Então, ele misturou um pouco de sal gema e mel e derramou na boca dela. Ela ficou resmungando e respirando superficialmente por um tempo, mas quando o remédio começou a fazer efeito, sua respiração ficou mais calma. Enquanto ele pensava no que fazer em seguida, a noite havia passado. Quando ele finalmente acordou de sua soneca, ela já estava acordada também. Ele a cumprimentou com bom dia e perguntou como ela estava se sentindo ou se estava com fome. Ele sabia que não era impossível, mas adivinhou que precisava de algum gatilho que fizesse ela falar. E assim, aqui vai seu último recurso. Deu a ela um nome cheio de esperança, Rissur. Prometeu a ela que, como o nome indica, ele definitivamente a curaria. A verdade é que ele nem sabia se ela podia ouvi-lo ou se poderia se recuperar bem o suficiente para finalmente reconhecer seu nome verdadeiro. Enquanto caminhavam silenciosa e rapidamente ao longo do rio no sopé, chegaram à aldeia onde a oficina estava localizada exatamente como planejado. Depois disso, quando voltaram para a oficina, ele ferveu um pouco de água para lavar o corpo dela. Estranhamente, não havia mau cheiro, mas a falta de higiene era claramente óbvia. Ela sentou-se lá enquanto ele a fez tomar banho da água quente,
e mesmo quando ele tirou suas roupas rasgadas no banheiro, ela não pareceu reagir de forma alguma. E quando ele viu todas as cicatrizes em suas costas, era dolorosamente óbvio como ela tinha perdido todas as suas emoções. Quando ele terminou de lavar o corpo dela, ele viu claramente as cicatrizes maliciosas na pele branca dela. Na cabeça dele, ele pensou calmamente numa receita para a pomada, mas as mãos dele continuaram tremendo de raiva enquanto ele trocava o curativo. Enquanto ela descansava e ele trocava as bandagens, a pomada de ervas foi passada em todos os ferimentos externos do corpo dela, cobrindo com folhas de galha para estimular a recuperação da pele, sem deixar marcas. Roupas finas embebidas em fluido de lodo foram aplicadas para proteger a pele. As roupas são trocadas a cada 3 dias, mais ou menos. Sem querer, ele se esqueceu de comprar algumas roupas para ela. Então, com remédios e colheitas como presentes, ele perguntou a uma amiga da aldeia se ele poderia pegar algumas roupas velhas dela para a paciente nova dele, e ela deu de bom grado. Ele ficou grato a ela. Quando Rissur acordou, ele vestiu ela e penteou o cabelo dela, finalmente deixando ela com uma aparência de menina. Talvez devido ao alívio que sentia ao ver sua presença reformada, ele sentiu-se tomado por 2 dias de sonolência e fadiga. Enquanto lutava contra o sono, ele alimentou Rissur com jantar. Ela começou a tremer durante a refeição, o que o preocupou no início, mas depois ele percebeu que, em sua obsessão pelas cicatrizes dela, ele havia se esquecido completamente de suas necessidades básicas e a havia feito segurar por 2 dias inteiros. Ele sabia que ela era perseverante, mas comer comida líquida o tempo todo provavelmente não era agradável. Ele poderia precisar providenciar dentaduras para ela. Ele também se perguntava se ela tinha algum dano interno, e a progressão da necrose em seus membros também era preocupante. Havia sempre a opção de usar uma poção alta, que recuperava o corpo fisicamente em troca de reduzir a expectativa de vida do usuário devido ao aumento repentino do metabolismo, mas, com seu equipamento e conhecimento atuais, seria bastante. Na manhã seguinte, ele desmaiou de exaustão depois de levar Rissur para a cama. Quando acordou, era cedo, mas ela já estava bem acordada e sentada. Há muitas maneiras de obter ingredientes para medicamentos, mas ele cultiva principalmente ele mesmo, e preferia não deixar seu campo desatendido. Enquanto isso, ele deixou Rissur se sentar ao sol. Ele disse a ela que iria trabalhar um pouco hoje. Enquanto trabalhava no jardim, ele percebeu que não demorou muito depois que ele a deixou sozinha. O choro baixo dela começou a chegar até ele. Ele não sabia o motivo de suas lágrimas, mas podia imaginar que não seria fácil para ele, um homem humano, igual aos captores dela, ajudá-la emocionalmente. Ele continuou trabalhando silenciosamente até que ela parou de chorar e, antes que se desse conta, o sol já estava em seu zênite. Depois disso, uma pequena menina veio à sua loja. Apesar de ainda ter que se preocupar com Rissur, ele abriu a loja. Mon, a filha de um amigo que lhe deu roupas para Rissur, veio visitá-lo. Normalmente, ela vem aqui em tarefas de entrega, mas hoje ela estava simplesmente curiosa sobre o elfo. Quando a viu, ficou realmente surpresa e feliz. Ele continuou respondendo às perguntas de Mon em vez de Rissur, enquanto continuava seu trabalho. Ele não tinha certeza se algo tão mal feito seria bom para ela, mas era melhor do que nada. Ela presumiu e sustentou que era a noiva do tio, e como resposta ele disse que ela era apenas uma paciente, a quem ele estava ajudando a se recuperar. Mon tratava Rissur com uma inocência calorosa e infantil. Ele se pergunta se ela visse como ela parecia com aquela coroa de flores na cabeça, que tipo de cara ela faria. As chances de sua visão se recuperar são pequenas, mas ela deveria pelo menos tentar dar a ela os colírios que ele tem. No próximo panorama, ele estava verificando seus ferimentos e cicatrizes, e considerou que a recuperação vai demorar um pouco. Ele precisa cuidar da pele dela, dar-lhe colírios, fazer comida que seja fácil para o estômago, dar-lhe bastante sono, massagear e reposicioná-la para ajudar na circulação sanguínea. Nesse meio tempo, ele estava trabalhando nas dentaduras dela. Quando ele examinou os batimentos cardíacos dela, estavam fraquinhos demais. Usando a literatura da Biblioteca Central como referência, ele esculpiu alguns dentes de presas de javali, cobriu as partes que se conectam à boca dela com pele de peixe-dragão de água e usou limo para manter as dentaduras no lugar. Foi difícil acertar o tamanho, mas provavelmente foi ainda mais difícil para Rissur aguentar dias dele reajustando os dentes novos dela. No entanto, as dentaduras ficaram prontas eventualmente. Quando o processo foi concluído, ele disse para ela que ela tinha se saído bem. Isso deveria ser bom o suficiente por enquanto. Então, ele notou que a necrose dos membros dela estava de fato progredindo devagarzinho. Nesse ritmo, pedir ajuda a um amigo, o que ele não fazia sempre, começou a parecer a única opção. Enquanto ponderava o que fazer, o fazendeiro local apareceu. Ele havia o ajudado com a dor lombar no outro dia, e trouxe uma grande quantidade de carne como agradecimento. Guardando uma parte da carne para conservação, ele decidiu cozinhar o resto. As partes mais duras foram para um ensopado junto com alguns temperos do sul, enquanto a parte relativamente macia foi selada em vinho tinto com algumas cebolas e cogumelos, e se tornou um belo bife. Quando a comida foi preparada, ele serviu ela primeiro. Até ele mesmo não comia carne há um tempo, e ele se perguntava quanto tempo havia sido para Rissur. No momento em que ela provou
provou, não conseguiu segurar sua reação. Ele ficou aliviado ao vê-la felizmente enchendo as bochechas, sem qualquer preocupação. As dentaduras pareciam estar funcionando bem, por enquanto. Ele escreveu uma mensagem para um velho amigo, esperando que ele possa ajudá-lo com os membros de Reeser. Existem muitos métodos de entrega, mas o único que ele sabia como usar era através de um corvo mensageiro, enquanto eles passavam dias esperando por uma resposta. Reeser parecia estar recuperando lentamente a sua capacidade de resposta. Moon também partiu após isso, e quando ele começou a ter esperança de que ela pudesse até começar a falar em breve, ela adoeceu com algo incomum. Este golpe na sua saúde realmente veio do nada. Seus sintomas incluíam febre, espasmos, dificuldade para respirar, olhos injetados de sangue e uma vermelhidão distinta no peito, os mesmos sintomas exatos causados por uma mordida de uma aranha obsidiana. Vendo como ela estava tossindo sangue, ele só podia supor que alguém lhe havia dado um veneno de ação lenta. Aranhas obsidianas são grandes, mas relativamente tímidas. Ainda assim, elas possuem um veneno potente, que tem sido usado para assassinatos, desde os tempos antigos. No entanto, as pessoas nesta vila não deveriam saber sobre esta aranha, e o penhorista não é esse tipo de pessoa. Isso deixou apenas um suspeito, seu antigo proprietário. O veneno estava apenas começando a se espalhar, então ainda era possível curá-la. Ele imediatamente limpou o estômago dela, usando pó de carvão, e deu-lhe extrato de laume e cena, para encorajar o corpo a expelir o veneno. Um objeto estranho em forma de pílula saiu de seu corpo, coberto de suco gástrico. Era algum tipo de casca, muito grossa para ser uma pílula médica real. Nela, havia alguma escrita antiga, junto com algo que parecia ser uma marca de maldição. Aquela era apenas sua intuição como boticário, mas, considerando o estado em que ela estava quando ele a conheceu, todas as feridas, e agora o veneno também, era como se alguém estivesse dizendo a ela para morrer em algum lugar onde ninguém vai se importar com ela. Ele podia sentir uma raiva incontrolável crescendo em seu estômago, mas ainda tinha que tratar Reeser primeiro. No dia seguinte, o antídoto exigia alguns ingredientes que só podem ser encontrados na natureza. Então ele pediu a Monet e a mãe de Monet, Anne, que cuidassem de Reeser enquanto ele estivesse fora. Relutantemente, ele também disse a eles o que fazer caso a condição dela piorasse de repente, e foi para a floresta. As duas ficaram verificando e cuidando bem dela. Quando ele chegou à selva, começou a fazer o antídoto. Ele misturou raízes de mandrágora, parte do veneno original do fígado da aranha obsidiana, para produzir anticorpos, pedras de mana que convertem atributos, e ervas medicinais condensadas em uma base líquida, e usou uma agulha de presa de dragão, feita por um anão para injetar no ombro de Reeser. Demorou 2 dias para coletar tudo, mas provavelmente graças aos cuidados de Monet e Anne, ela estava se mantendo bem. Assim que voltou, deu o remédio para Reeser e garantiu que ela melhoraria em breve. Quando ele deu o remédio para ela, ela foi para o mundo da imaginação, onde estava se afogando na água, e ela viu uma mão grande e gentil, enquanto ele a chamava sem parar. De repente acordou, e ela conseguiu enxergar luz. Na cena seguinte, o antídoto parecia ter surtido efeito, e Reeser não apenas recuperou a consciência, mas também conseguiu começar a falar, apesar de com dificuldade. Surpreendentemente, ela até recuperou um pouco da visão, agora capaz de distinguir luz e escuridão. Os motivos não eram claros para ele, mas parecia que as propriedades reativas da mandrágora, combinadas com os efeitos reversíveis das pedras de mana, ajudaram a remover o veneno e tiveram um efeito restaurador nos nervos ópticos dela. Reeser agradeceu por tê-la salvo. Por mais grata pela recuperação quanto ele estava, ela realmente não parecia entender a situação. Ele tentou perguntar a ela sobre a cidade natal, apelidos e outras coisas, mas sem sucesso. Talvez a mente dela ainda estivesse confusa, ou talvez ela tivesse reprimido suas memórias como um mecanismo de defesa, mas de qualquer jeito, ela não se lembrava da vida dela antes de vir para a aldeia, e no entanto, ele conseguia sentir a esperança que ela tinha para o futuro nas palavras e expressões dela, e isso o fez sentir como se ela o tivesse salvado um pouco também. Chegou uma carta do amigo dele que diz: certo, parece interessante. Então ele vai brincar com ela, mas não de graça. Ele tinha certeza de que tinha muita coisa guardada para ele. Ele era meio estranho, mas a habilidade dele como médico era inegável. Ele não tem outra opção se quiser que os membros de Reeser sejam curados. Eles não estavam indo só para o norte, mas o continente inteiro também estava se aproximando do inverno. O frio pode ser fatal, principalmente para alguém que ainda está se recuperando. Infelizmente, roupas de inverno eram caras, então ele não podia pedir para Anne dar algumas para ele. Ele fez Reeser experimentar as coisas dele, mas como esperado, elas eram grandes demais para ela. Eles têm que parar na cidade e comprar algo para ela. Ele mora mais ao norte, e mesmo usando portais ou pergaminhos, o transporte levaria pelo menos 5 dias para chegar lá. Reeser parecia que daria conta da viagem, mas como eles ficariam ausentes por algum tempo, ele teve que guardar todos os objetos de valor e produtos químicos perigosos em um depósito selado. Ele deixou guias de remédios e primeiros socorros
copos em locais abertos, e outros objetos de valor em um depósito que somente o proprietário pode abrir. Quando ela vestiu as roupas dele, ela reclamou que estavam um pouco quentes demais. Ele gritou se desculpando e pediu desculpas por ser tão pão duro. Ele vai refletir sobre isso. Agora, eles deveriam escrever uma resposta e se apressar com os preparativos. Então, ele montou no cavalo e decidiu fazer as compras sozinho. Não só Risser se destacaria demais na cidade, mas também ao levar a antiga transportadora de volta ao penhorista e trazer uma nova. Ele disse que a vendeu para outro médico. Comprar roupas e lingerie femininas como homem foi particularmente constrangedor. Ele disse às pessoas que eram para uma parente dele, mas com certeza, ele vai se lembrar dos olhares gelados que recebeu por um tempo. Com o peso de todas as roupas e da comida, até o cavalo dele ficou mais lento no caminho para casa. A manhã seguinte a partida estava fria, mas os casacos pareciam adequados. Risser estava vestindo roupas brancas, que ele pensava que ficavam muito bem nela, e um colar com um sensor mágico, embora infelizmente, ela ainda não pudesse apreciar suas roupas com seus próprios olhos. De qualquer forma, o plano era caminhar para o norte por meio-dia, atravessar uma floresta e ir em direção ao portal mais próximo. Por um tempo, eles caminharam apenas meio-dia, mas talvez porque ele estivesse tentando andar com muito cuidado, eles estavam avançando menos do que ele esperava. Então, decidiram montar acampamento mais cedo. Essa foi a primeira vez, desde que ele curou o veneno dela, que eles conseguiram sentar e ter uma longa conversa apenas os dois. Ele percebeu que os itens de emergência eram muito pesados. Ele realmente não deveria ter trazido tantos. Risser perguntou-lhe o nome dele. Ele respondeu que, como era um boticário, ela podia chamá-lo assim. Ele estava preocupado que ela tentasse se aprofundar na questão, mas ela simplesmente aceitou tudo sem perguntas, o que foi um alívio. Afinal, o relacionamento deles duraria apenas até que ele a curasse e a mandasse de volta para sua casa. Ela não precisava saber muito sobre ele. E então, enquanto caminhavam pelas profundezas da floresta em direção ao local do portal, eles tiveram azar e encontraram um urso pardo-rei. Antes da hibernação, os ursos pardo-rei são bastante ferozes e problemáticos. Ele poderia lidar facilmente com um se estivesse sozinho, mas naquele momento, ele arriscava colocar Risser em perigo. Sem outra opção, ele pôs a mão na lâmina. Mas então, ele ouviu uma voz vindo de trás. Não era nem um grito, nem uma canção, apenas uma voz clara, ressoante, e pertencia nada menos que a Risser. Assim que o urso ouviu sua voz, ele se acalmou e voltou para os arbustos. Essa pode ter sido a primeira vez que ele a viu agir como uma elfa, uma moradora da floresta. Na cena seguinte, enquanto continuavam, eles encontraram uma cobra gigante no centro da floresta, o que explicava o urso aterrorizado. Ele ouve que hoje em dia, essas criaturas mutantes aparecem com bastante frequência, devido à influência de mana ruim. Ele puxou sua lâmina e pediu que ela esperasse ali enquanto ele cuidava dela. Se eles ignorassem isso, poderia danificar as aldeias próximas. Então ele sentou a Risser, tomou um gole de uma poção fortalecedora, aplicou magia de vibração em sua lâmina e derrubou a cobra. Ela conseguiu feri-lo um pouco, mas não foi nada que atrapalhasse a viagem. Eles decidiram seguir em frente. Depois disso, só para garantir que a ferida da cobra não desse problema, ele se deu uma injeção de antiveneno. Na segunda noite depois de saírem da oficina, finalmente chegaram na cidade do Vale de Calga, onde tinha o portal mais perto. Ele estava preocupado que a Risser pudesse ter enjoo de teletransporte. Então decidiu que eles iam encontrar um lugar para ficar em algum lugar, não nessa cidade, mas na cidade do norte para onde eles tinham sido teleportados. Na hora que ele chegou, a pessoa negou atender espécies de orelhas compridas, mas ele respondeu que ela era uma paciente humana. Ele expôs que, mesmo tentando esconder as orelhas com capuz, ele ainda consegue identificar pela cor da pele, olhos e cabelo. Se for muito necessário, ele consegue uma autorização especial de transporte de mercadorias. Vai custar caro, viu? Os portais são convenientes, mas são bem caros, por isso é coisa que mais nobre e gente do governo usa. Obter uma licença para operar portais era difícil, e ele tinha certeza de que os operadores recebem muitos clientes problemáticos. Então, eles tendem a ser calculistas e antipáticos. Eles também ganham muito dinheiro com subornos. Ela entrou em pânico e perguntou a ele se estava causando problemas. Ele declarou que pagaria o dobro, e eles poderiam pular a papelada. O operador concordou e preparou o portal. A discriminação contra outras espécies tornou-se comum há cerca de 80 anos. A relação entre as 5 raças estava no seu pior. Ainda assim, Risser precisava de tratamento, e ele não deixaria ninguém atrapalhar por causa de sua raça ou tratá-la como um objeto. Num piscar de olhos, eles foram transportados de Calga para uma cidade mais ao norte, North Vale. Ele procurou hospedagem imediatamente, mas só conseguiu um quarto com uma cama. Estava um pouco apertado, mas bom o suficiente para dormir um pouco, já que eles estavam fazendo uma refeição no alojamento. Os efeitos das ondas mágicas do portal, combinados ao cansaço da longa viagem, finalmente o alcançaram. Assim que chegaram à cama, ele apagou como uma vela. Ao acordar, a primeira coisa que viu foi Risser aconchegada a ele, e ele instintivamente segurou a respiração. Ele tivera de olhá-la de perto ao tratá-la antes, mas nunca tivera a chance de apenas fitar seu rosto silenciosamente assim. Ela realmente parecia tão inocente dormindo. A manhã parecia pacífica, e cedendo ao leve calor de uma pessoa deitada ao seu lado, ele fechou os olhos e decidiu cochilar mais um pouco. Sonhava quando a viu com uma roupa de Natal em um quarto,
um quarto de onde ele não poderia sair a menos que fizesse algo natalino. Ele acordou do sonho depois que comeram um pouco de bolo. Em seguida, acordaram, tomaram o desjejum na estalagem, fizeram algumas compras e deixaram North Vale em uma carruagem de veados. Levaria meio-dia para chegar à montanha onde mora o amigo dele, e depois, eles teriam que caminhar um pouco para chegar à casa dele. Cervo da Neve é forte, mas meio lento. Enquanto a carruagem balançava, levando a gente para o destino, eles tiveram outra chance para conversar. Ela perguntou por que ele era tão legal com ela. Como resposta, ele contou a ela que no passado a vida dele também foi salva por alguém, assim como a dela. Ele contou para Reeser que os pais dele o abandonaram logo depois que ele nasceu, e quando ele estava quase morrendo de fome, um demônio o pegou e salvou a vida dele, e por isso ele não podia simplesmente deixar ela sozinha quando ele a viu pela primeira vez. Depois disso, eles tiveram uma viagem tranquila porque, felizmente, não nevou naquela manhã. O boticário só queria mudar o assunto para algo agradável, mas ele, acidentalmente, levou a conversa para uma direção que ninguém esperava. Porém, Reeser também não se importava com esse desenvolvimento. O sonho que ele teve outro dia, e agora o desejo de brincar de se vestir com ela, enchiam o boticário de um sentimento de culpa. Depois de um tempo, eles pararam a carruagem de veados na base da montanha onde mora seu amigo. Era hora de calçar as raquetes de neve e começar a caminhar. Enquanto continuavam pelo caminho da montanha, ele começou a se sentir febril e cansado. Ele não tinha certeza se era por causa do veneno da cobra ou se era apenas um resfriado. Para piorar a situação, começou a nevar, logo se transformando em uma nevasca completa. No entanto, por um golpe de sorte, eles encontraram uma abertura nas rochas onde podiam esperar a neve passar. A nevasca se recusava a diminuir, e a febre deles só piorava. Ficou claro que eles teriam que passar a noite naquela cavidade. Isso parecia patético, mas ele não tinha outra escolha a não ser descansar. Na manhã seguinte, a neve tinha baixado, e eles continuaram seu caminho, embora ele estivesse fazendo bem menos progresso do que esperava, e a sua visão também estava ficando embaçada. Ele mandou um sinal de resgate para a amiga dele, o que ele deveria ter feito bem antes. Ele sempre falava para ela não se esforçar demais, mas ela fez isso de novo. Ele informou para ela que, se ela se perder, usasse aquele pingente para pedir ajuda. Com a sua consciência sumindo, ele sentiu uma onda quente de magia nas costas. Era a Reeser, que ativou o pingente imbuído de magia de sinais que ele tinha dado para ela para a própria proteção dela. Ela usou por causa dele, mas ele só ia saber disso depois quando acordasse. Pouco depois de desmaiar, eles foram pegos e resgatados por um servo daquele amigo dele, o Adão. Ele então foi repreendido por enviar um sinal tão fraco que nem sequer indicava corretamente a localização deles, e um monte de outras coisas também. Adam disse a ele que sua elfinha estava bem, mas ele quebrou sua promessa de novo. Se ele não tivesse mandado Gosh buscá-los, teriam morrido como cães. Então Adam exclamou que estava aliviado que ele estava bem, mas ele trouxe dinheiro. Em resposta, ele concordou que tinha dinheiro. Adamska era um ex-humano que literalmente dedicou sua carne à pesquisa sobre o corpo. Ele continua estocando partes frescas e realizando experimentos de magia médica eticamente questionáveis até hoje. Ele mostrou a Adam o dinheiro, e ele se deu por satisfeito, e disse para ele descansar, que cuidaria da elfa com sua alma. Dito isso, ele conhece Adam há muito tempo, então ele sabe que ele era apenas estranho, não malvado. Ao contrário dele, ele deve conseguir lidar com os braços e as pernas de Ressur também. Após o exame, a condição dela era bastante interessante. Os danos à pele e órgãos internos cicatrizarão naturalmente, mas os membros e olhos, o olho direito se recuperou, mas a visão foi bloqueada propositalmente por mana. Quanto ao olho esquerdo, ele não conseguiu consertar mesmo com um substituto. Os membros estão infectados e com um feitiço de corrosão. Isso tá piorando muito rápido. Adam avisou e se afastou, falando que aquilo poderia ser letal. Cortar é a única opção, ele disse. Adam disse que, do jeito único que o metabolismo de um elfo funciona, o estrago nos membros dela tá demorando mais para aparecer, mas não é coisa que ele consiga curar. A hesitação dele em cortar os membros dela tava colocando a vida dela em risco. Antes da cirurgia, eles decidiram que ele seria o único a falar para Ressur sobre a necessidade disso. Enquanto isso, Adam disse que ia procurar membros sobressalentes que parecessem do tamanho certo na coleção dele, só que ele teve que se perguntar qual a probabilidade de achar algo que servisse. Adam informou que ela acordou e que ele deveria conversar com ela. Quando ele contou tudo para ela, ela disse que estava tudo bem, pois confiava nele. Ao dizer isso, seus ombros tremiam visivelmente. Ele tinha certeza de que ouvir tudo aquilo dele, um humano que ela mal conhecia, era difícil, mas ela enfrentou este desafio cruel de frente. Ele sentiu isso quando a viu pela primeira vez, mas o espírito dela era realmente forte. Ela disse que confia nele, então ele tinha que fazer tudo ao seu alcance para não trair essa confiança. Depois de examinar sua coleção, Adam encontrou um braço direito e uma perna esquerda adequados para ela. Eles usaram uma agulha de presa de dragão para administrar anestesia, amarraram os membros dela, esterilizaram tudo. E prosseguiu com a operação. De vez em quando, Reeser abriu o olho direito e olhou em volta em transe. Isso mostrou que a anestesia tinha funcionado. Afinal, dificilmente alguém seria capaz de suportar a dor de ter todos os 4 membros cortados. Ele estava preocupado com a dor após a cirurgia, mas graças à experiência de Adam, tudo parecia correr bem. No final, a operação de Adam correu perfeitamente.
Ele foi capaz de compreender com precisão a posição dos nervos e ossos com sua magia, e os membros que ele escolheu para Reeser não a desprezavam de maneira alguma. Adam também estava murmurando algo incompreensível para ele mesmo e rindo enquanto olhava para os membros dela, mas ele fingiu que não viu isso. Gosh chamou todos quando a viu acordando. Ela garantiu que estava bem e que a leveza parecia estranha para ela. Reeser aparentemente precisará de alguns exercícios de recuperação para que os nervos e monocanais se tornem totalmente operacionais. Adam disse que não se importava em tomar conta dela, e ele acredita que essa é sua preocupação. Apesar disso, para remover com sucesso a fonte da corrosão e substituir seus membros, as habilidades de Adam são inegáveis. Poucos dias após o término da cirurgia, ele finalmente se recuperou da exaustão, mas eles continuaram na mansão de Adam para monitorar o estado de Reeser. Nesse meio tempo, ele trabalhou feito um escravo, mas pode suportar isso para retribuir sua ajuda. Sua visão e tato ainda não se recuperaram, então ela ainda não consegue sentir, mas os nervos em seus dedos estão começando a despertar. Isso lhe dá esperança de que, se continuarem os exercícios, não demorará até que ela consiga mover o novo braço. Depois de um tempo, quando os nervos de Reeser finalmente começaram a reagir, eles decidiram que era hora de voltar para sua oficina. Adam deu uma última verificação nela, confirmando que os novos membros não causariam problemas, e a chamou para uma conversa no terraço. Ele informou a ela que as partes femininas de seu corpo também haviam sido gravemente danificadas. Não era consertável, mas os procedimentos seriam bastante arriscados. Então, ele queria falar com ela sobre sua opinião. A conversa deles durou alguns minutos, nem o suficiente para uma xícara de chá esfriar no ar frio da manhã. Eles conversaram pacificamente, sem se mexerem de seus lugares, mas quando voltaram, ele pôde ver por suas expressões que o tópico da discussão era tudo menos alegre. Na cena seguinte, quando ele, junto com um Reeser claramente desanimado, estava se preparando para ir para casa, Adam disse que queria lhe dar algo. Eles desceram ao porão da mansão e se encontraram em um depósito. Esperando por eles lá estava Argal, uma peça de tecnologia anã personalizada que seu salvador costumava montar. Era para tá faltando, mas pelo jeito o Adam achou e comprou. Ele não tinha uso para isso, então resolveu dar para ele. O Argal usa pedras de mana para se impulsionar pelo ar, mas por causa do alto consumo de energia e a manutenção que precisa, ele não pretende usar depois que chegarem em casa, embora isso possa mudar. Finalmente, eles se despediram do Adam e saíram da mansão. Passou uma semana depois que eles voltaram para a oficina. O Argal estava escondido na varanda. A cirurgia não parece ter causado nenhuma complicação, e as feridas no resto do corpo do Reeser também cicatrizaram o melhor que dava. Então, a Anne e a Moni combinaram de levá-la para tomar banho. Com o Reeser agora consciente, ia ser muito esquisito ele ajudar ela a se banhar. Então elas foram uma grande ajuda. Até lá, ele estava preparando o jantar para eles. Depois do banho, eles jantaram junto com a Anne e a Moni. As cicatrizes da Reeser estavam melhores do que nunca, e a única coisa que ele podia fazer era continuar passando pomada nelas e esperar que melhorassem um pouco mais. No mínimo, ela definitivamente não parecia mais tão lamentável como antes. E depois disso, ele cortou seu cabelo. O lado esquerdo do rosto dela também melhorou bastante, e para proteger aquele olho esquerdo afundado, ele fez para ela um tapa-olho de pele de baleia-elefante. Isso também acabou com a necessidade de esconder o rosto no cabelo comprido, então eles cortaram a franja dela bem curtinha. Agora Reeser parecia normal o suficiente para não chamar muita atenção na cidade, já que ele não precisava mais cuidar dela o tempo todo. Ele conseguiu voltar a fazer negócios normalmente. Ele trabalha durante o dia, e enquanto isso, Reeser descansa e recupera sua magia aos poucos, absorvendo mana da atmosfera. Depois que ele termina o trabalho, eles passam um tempo fazendo exercícios para os membros dela. Para ajudar a acelerar o processo, ele estimula os músculos e nervos dela com magia elétrica e vibratória. Embora ainda haja alguma dor, ele consegue ver a determinação digna no olhar dela, que não estava lá antes. Eles continuam a fazer exercícios de recuperação com constância. Em alguns dias, parece que estão progredindo, e em outros dias, parece que estão completamente parados. Em meio a esse ciclo de altos e baixos, Reeser começou a falar um pouco mais claramente, embora suas memórias ainda não tenham retornado. Aparentemente, Reeser ganhou o controle da mão dela esta manhã, e ela tem praticado canalizar magia através dela durante todo o dia. Faziam apenas um mês desde a cirurgia, e o ritmo de sua recuperação o chocou. Mas isso só mostra mesmo quanto esforço Reeser pôs em seus exercícios diários. Depois de um tempo, um homem chegou com seu pedido. Se eles pretendiam viajar para algum lugar novamente, precisavam estar mais bem preparados. E assim que retornaram à oficina, ele encomendou um certo objeto a um artesão local. E embora tenha sido ele quem criou um esboço para ele, ainda ficou surpreso com o quão bonito parecia na realidade. Ele mostrou a Reeser e pediu que ela tentasse. A cadeira de rodas é apenas uma imitação de algo que ele viu na capital uma vez, mas considerando que a encomendou a um especialista em equipamentos agrícolas, ela deveria ser no mínimo bem durável. Por outro lado, também era bastante pesada, mas desde que não viajassem distâncias longas, deveria ser uma opção bem melhor para nós dois do que ele carregar Reeser nas costas.
E ele checou se as dentaduras que fez para Hiss-Zur antes estavam ficando um pouco frouxas, então trocou por novas. Se ele quer que ela possa voltar para sua casa após recuperar suas memórias, provavelmente deve cuidar regularmente da boca dela. E ele foi fazer os preparativos para o jantar. Embora Hiss-Zur ainda não tenha controle total da mão, ela consegue pelo menos mexer o braço com uma ajudinha, então ele deixou ela comer sozinha como treino. Definitivamente não foi fácil, mas ela parecia feliz por conseguir levar a comida até a boca sozinha. Ele fez pasta de peixe para ela. Na oficina, ele geralmente ganha 2 dias extras de folga todos os meses. Já que Hiss-Zur consegue usar magia, ele achou que seria uma boa ideia ela renovar as reservas mágicas dela por dentro. E aí, eles decidiram aproveitar esses dias para descansar e recarregar em um lugar com muita mana não muito longe da oficina. Eles estavam na floresta e almoçaram lá quando ela expressou que amava este lugar e queria viver ali para sempre. Há alguns meses, ele não poderia sequer ter imaginado uma cena como esta. Ao olhar para o rosto dela, sabia que ela havia se recuperado o suficiente para voltar para sua casa assim que as memórias voltassem, e então suas obrigações acabariam. Supôs que era hora de eles conversarem sobre suas intenções. Eles se sentaram quando ele expôs que não o ajudara por bondade de coração, mas por seu próprio bem. Incapaz de suportar o silêncio da floresta, ele de repente começou a falar. Precisava ser honesto com Hiss-Zur sobre sua história. Como quando estava morando com o demônio que o pegou, ficou tão cativado por seu espírito cavalheiresco que participou de um golpe de estado contra o monarca demoníaco, matando inúmeras pessoas no processo. Só ia dizer a ela que eles deveriam começar a procurar sua cidade natal, agora que ela estava mais ou menos saudável. Mas no lugar disso, ele foi em frente e revelou tudo. Ele realmente não entende por que fez isso. Ele contou que ela provavelmente deveria manter sua estadia com ele curta. Ela se perguntou por que uma pessoa como ele se esforçaria tanto para cuidar dela. Eles não conhecem os nomes um do outro, nem o passado, mas ela afirma que seu corpo e alma sabem o quão gentil ele pode ser. E aí, de repente, ele revelou que o único motivo pelo qual contou sobre o passado dele foi porque não conseguia suportar o pecado e procurou a aprovação dela. Ele já sabia que ela não o rejeitaria. Ele ficou feliz que ela o aceitou e perguntou sobre a cidade natal dela. Ela conseguiu adivinhar o rosto dele como os olhos e os longos cabelos pretos dela, e ela finalmente conseguiu ver. Não ficou claro se todos os colírios finalmente fizeram efeito ou se a vontade de Hiss-Zur de enxergar além da escuridão permitiu que ela quebrasse algum tipo de barreira psicológica, mas, finalmente, ela recuperou a visão dos olhos. Só ajudar uma pessoa não iria me livrar do meu pecado, mas a recuperação milagrosa de Hiss-Zur e a vontade de seguir em frente o fizeram perceber que, se alguém tivesse sido salvo ali, esse alguém seria ele. Agora que ele pensava nisso, foi nesse ponto que a relação entre eles mudou um pouco. Tendo conseguido uma recarga de mana na floresta, eles voltaram para a oficina. Como era a primeira vez que Hiss-Zur estava vendo a oficina, ele mostrou o local para ela rapidamente. Enquanto o sol começava a se pôr, era a hora de Hiss-Zur fazer seus exercícios e se preparar para dormir, o que incluía trocar. O braço direito de Hiss-Zur pode se mover com bastante liberdade agora, mas algumas coisas ainda o preocupam, como os tremores e o suor. Ele se pergunta se isso também era um problema psicológico. Além disso, se realmente querem que ela seja capaz de se movimentar sozinha, precisam providenciar um braço esquerdo e uma perna direita para ela, o que requer fundos. Hiss-Zur precisa continuar fazendo exercícios para as pernas, e ele precisa de uma maneira de ganhar dinheiro. Conforme continuavam a fazer os exercícios das pernas juntamente com os exercícios dos braços, Hiss-Zur mais ou menos aprendeu a mover suas novas pernas. Para estimular mais os músculos da coxa, ele pensou em fazê-la tentar movimentos mais avançados, como sentar e levantar, enquanto ele tinha que sustentá-la com as mãos, mas não foi tão fácil como ele esperava. O corpo dele não sabia exatamente como agir como um apoio, então a sessão de exercícios começou com ele perdendo o equilíbrio e caindo no chão. Na cena seguinte, a notícia se espalhou rápido na vila, e Mon e Anne foram as primeiras a visitar a oficina dele depois de ouvirem que Hiss-Zur tinha recuperado a visão. A Mon, em particular, estava tão animada que Anne mal conseguiu fazer ela dar uma passada na feira e não ir de mãos vazias. Ela levou um buquê para ela. Eram apenas flores comuns, mas era o sentimento que importava. Ele tinha certeza de que a recuperação dela devia-se em parte a Anne e Mon estarem lá por ela. Iluminada pelo sol da tarde e com as flores na mão, o sorriso de Hiss-Zur brilhava mais do que nunca. Nos olhos da Mon, os olhos da Hiss-Zur. Depois do jantar, eles voltaram para casa. Depois disso, Anne deu uma bronca nele por não ter contado a Hiss-Zur que ela tinha um marido, mesmo que ele não estivesse em casa naquele momento. Aliás, Adam também costumava reclamar da falta de bom senso dele. Ele precisa ser mais cuidadoso. De vez em quando, um mercador viajante ia até a oficina dele para entregar ingredientes diferentes. Ele não só traz coisas raras do país inteiro, mas também traz notícias das quais não teria ouvido falar de outra forma, pelas quais ele estava muito agradecido. Ele contou que o fluxo de mana tem sido bem ruim. Muitos dos seus colegas foram atacados por monstros e feras, e isso estava se tornando um problema. Antes de se despedir dele, ele deu ao seu velho amigo uma mistura de tabaco e ervas, que cheiram mal para os animais. Mas a interação
consideração o lembrou do tempo em que Hissur usou a voz dela para acalmar o urso que eles encontraram no caminho para Adam. Isso o lembrou do tempo em que Hissur parou um urso-rei com a voz dela. Ele decidiu perguntar a ela como ela fez isso, mas parece que foi mais uma coisa instintiva do que uma habilidade consciente. Hissur estava certa quando ela disse para ele que, se um animal simplesmente tem medo de alguém, ser capaz de deixar o animal saber que ele não quer fazer mal ajudaria muito. Talvez ele pudesse fazer uma ferramenta mágica para esse propósito. No próximo local, ele sabe que algumas ruínas antigas têm armadilhas que podem reproduzir o grito de uma mandrágora. Se ele tivesse algo semelhante, algo para reproduzir a voz de Hissur quando quisesse, ele provavelmente poderia usar isso para acalmar feras. Vale a pena tentar. Ele explicou sua ideia para ela, e ela concordou em fazer isso. Ele copiará as ondas sonoras da sua voz e as inscreverá numa pedra de mana. Portanto, qualquer um será capaz de reproduzi-las com um pouco de mana. A qualidade pode não ser muito boa. Ele coloca uma pedra na frente dela e pede que ela cante, pois cuidará da parte da gravação. A voz de Hissur estava até mais forte, até mais rica em mana do que na última vez que ele a escutou, mas parecia confortante enquanto ressoava pela sala. Ela não disse nenhuma palavra, mas ele poderia imaginar pela melodia que ela estava apenas em um compasso de uma música maior. Se o comerciante andarilho escutar isso, ele pode ter algumas informações sobre a cidade natal de Hissur. Depois de algumas tentativas, ele gravou a música com sucesso. Separou a pedra com a gravação da música de Hissur, para quando o comerciante andarilho passar por perto de novo, eles continuaram fazendo exercícios para a perna esquerda dela, para que ela pudesse viajar um dia. A perna esquerda dela estava se recuperando constantemente, e embora ainda não estivesse boa como o braço direito dela, ela deveria ser capaz de movê-la livremente em breve. Ele estava pensando que ela precisaria de uma muleta para andar, mas a linha de raciocínio foi interrompida por uma sugestão da própria Hissur.